Em destaque no Panorama CBN, Daniel Vorcaro escreveu para Alexandre de Moraes no dia em que foi preso. Ex-banqueiro e cunhado são transferidos para novo presídio dos famosos em São Paulo. Polícia Federal e Ministério Público encontram esquema de corrupção na Polícia Civil de São Paulo. Donald Trump diz que quer escolher líder do Irã e que filho de Ayatollah é inaceitável. Cantora Britney Spears é detida nos Estados Unidos. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Vamos lá? Começo te atualizando sobre o caso Master, porque depois da divulgação do relatório da Polícia Federal com as mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, muitas informações começaram a surgir, implicando políticos e outras autoridades. A gente já começou a falar sobre isso na edição de ontem. O Gabriel Freitas falou um pouco mais na primeira edição do Panorama dessa quinta. E agora eu te conto que a coluna da jornalista Malu Gaspar no jornal O Globo mostrou que uma das últimas mensagens que Daniel Vorcaro enviou no dia em que foi preso pela primeira vez, no dia 17 de novembro do ano passado, foi para o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Eram 7h19 da manhã, quando o então dono do Banco Master escreveu para o ministro no WhatsApp: "Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?" A gente não sabe exatamente sobre o que ele está tratando, mas Alexandre de Moraes respondeu logo: "Não é possível saber o que ele disse, porque o que se segue são 3 mensagens de visualização única, que se apaga assim que é aberta por quem recebe. Antes dessa mensagem, tem ainda outro registro de diálogo entre o ministro e Vorcaro em 1º de outubro de 2025, mas novamente sem conteúdo, porque o banqueiro e Moraes apagavam as mensagens ou enviavam com visualização única. De acordo com investigadores, há também telefonemas entre eles. Apesar dos registros estarem no material apreendido e periciado pela Polícia Federal, o ministro do Supremo negou sua existência em resposta às indagações que foram feitas pela equipe da coluna da Malu Gaspar. A defesa de Daniel Vorcaro preferiu não comentar. E ontem eu te contei aqui no Panorama que a Polícia Federal descobriu que no dia em que Vorcaro enviou as mensagens a Moraes, ele já tinha conhecimento do inquérito que apurava a venda de carteiras de crédito fraudulentas ao Banco de Brasília, o BRB. O inquérito era sigiloso. Ele conseguiu isso pelo hackeamento de sistemas da Polícia Federal. Depois que ele ficou sabendo, segundo as mensagens, Vorcaro usou o site de notícias O Bastidor para publicar essa informação sigilosa. Isso possibilitou com que ele pudesse entrar na justiça para tentar impedir que a ordem de prisão fosse executada. A Polícia Federal diz que Vorcaro pagou o editor do site, o Diego Scosteg, para publicar a informação de interesse dele. Isso eu te contei ontem. Depois que eu gravei o podcast, o jornalista enviou uma nota à coluna da jornalista Malu Gaspar, negando a irregularidade. Scosteg disse que os valores mencionados se referem a contratos de patrocínio e publicidade e que, assim como qualquer veículo de imprensa, o Bastidor mantém parcerias comerciais que não interferem na linha editorial nem no conteúdo das reportagens. Agora, outras mensagens entre Vorcaro e a então namorada, em abril de 2025, indicam também que o ex-banqueiro se encontraria com Alexandre de Moraes. A informação foi publicada inicialmente pelo portal Metrópolis e confirmada pelo Globo. Vorcaro escreveu à namorada que estava indo encontrar Alexandre Moraes, é assim que ele escreve, dizendo que ia encontrar perto de casa. Aí ela pergunta se ele está em Campos, e Vorcaro responde: ele está passando feriado. Não é possível saber que local é Campos, mas uma empresa da mulher e dos filhos do ministro é dona de 2 imóveis em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Lembrando que a colunista Malu Gaspar também mostrou que o Banco Master contratou judicialmente o escritório Barsi de Moraes, de Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro. O contrato era de 3,6 milhões de reais por mês, por 36 meses, resultando em quase 130 milhões.
Nos arquivos do celular de Vorcaro também aparece o número de telefone do ministro salvo em 26 de dezembro de 2023. E a Polícia Federal analisa também e-mails e mensagens que revelam a proximidade entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e lideranças de partidos de direita. Documentos obtidos pelos investigadores mostram que uma empresa de Vorcaro reservou um helicóptero para transportar o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, e Antônio Rueda, presidente do União Brasil. O deslocamento estava previsto para o dia 3 de novembro de 2024, partindo do Autódromo de Interlagos, depois do Grande Prêmio de Fórmula 1, com destino ao aeroporto de Congonhas. Em mensagens enviadas à noiva, o banqueiro classificou Ciro Nogueira como um de seus grandes amigos de vida. Naquele mesmo ano, Vorcaro celebrou uma emenda parlamentar de Ciro Nogueira que favorecia o Banco Master. Em nota, o senador confirmou que foi ao evento em Interlagos, mas negou o uso da aeronave. Antônio Rueda ainda não se manifestou sobre o caso. No mês passado, uma nota assinada por Ciro Nogueira e Antônio Rueda defendia o ministro Dias Toffoli, depois de ele deixar a relatoria do caso Master. Toffoli confirmou ser sócio da empresa dona do resort Taiaiá, no Paraná, e a empresa vendeu sua parte no resort a um fundo ligado a Fabiano Zettel, que é cunhado de Daniel Vorcaro. Bom, Daniel Vorcaro, que foi preso na quarta-feira e levado para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos. Nessa quinta, ele foi transferido para um presídio no interior de São Paulo, a Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba. Ele vai ficar em isolamento por 10 dias numa cela de observação. A Polícia Federal, que pediu a transferência, alegou que o CDP de Guarulhos não tem estrutura adequada para manter o ex-banqueiro e o pastor Fabiano Zettel. Essa prisão passou a ser apelidada de Novo Presídio dos Famosos por concentrar presos envolvidos em casos de grande repercussão nacional, como o ex-médico Roger Abdelmaci, condenado a mais de 173 anos de prisão por estupro de pacientes, e Fernando Sastre, o motorista da Porsche que matou um motorista de aplicativo em São Paulo. A principal diferença entre essa penitenciária, Potim 2, e Tremembé, que virou até série, é o modelo de construção. Tem características de presídio comum, como grandes muralhas, e é considerado de maior segurança. Trago agora informações sobre o sicário, como era chamado um dos capangas de Daniel Vorcaro, Luiz Felipe Mourão. Ontem eu te contei no Panorama que ele tinha tentado suicídio na superintendência da PF em Belo Horizonte. Ele segue internado em estado grave e sob monitoramento neurológico. A Polícia Federal autorizou a visita de familiares depois de um pedido ao Supremo Tribunal Federal. A PF abriu um inquérito para apurar o caso e enviou as imagens das câmeras de segurança lá da superintendência ao Supremo. Disse que não há pontos cegos no monitoramento das câmeras. Ele é apontado como líder do grupo A Turma, acusado de coordenar as intimidações a mando de Vorcaro e acessar também ilegalmente sistemas da PF, do Ministério Público, do FBI e da Interpol. Tem muita coisa surgindo e para surgir ainda, então recomendo que você ouça sempre as 2 edições do Panorama e fica também de olho no site da CBN e ouvindo a programação ao vivo da emissora. Mudando de assunto, o jornal O Globo teve acesso a informações da quebra de sigilo bancário de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Metrópolis. A CPI do INSS identificou uma movimentação de 19 milhões e meio de reais nas contas de Lulinha em um período de 4 anos. Isso dá 406 mil reais por mês, entre débitos e créditos. A investigação apura se Lulinha possui relações comerciais com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, preso sob suspeita de desviar recursos de aposentados. Entre os registros dessas movimentações, constam 3 transferências feitas pelo presidente Lula ao filho, que somam 721 mil reais. Em nota, a defesa de Lulinha nega irregularidades e afirma que os valores têm origem lícita, como a devolução de custos da época em que o pai esteve preso e também adiantamento de herança. O relatório também detalha pagamentos de 1.400.000 reais aos ex-sócios de Lulinha, Calil Bittar e Jonas Suassuna. Suassuna foi um dos proprietários do sítio de Atibaia, ficou famoso
gerou uma condenação contra Lula na Operação Lava Jato, que depois foi anulada pelo STF. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, manter o ex-presidente Jair Bolsonaro preso no Complexo da Papuda, em Brasília. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia votaram contra o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa. Os advogados alegam que o ex-presidente tem saúde delicada e doenças graves, o que justificaria a permanência em casa, mas o relator do caso, Alexandre de Moraes, rebateu o argumento com base nas perícias da Polícia Federal. Disse que prisão domiciliar é um benefício excepcional e lembrou que houve tentativas de fuga e violação da tornozeleira eletrônica. Ele acrescentou que a Papudinha oferece todas as condições para atendimento médico. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito contra Bolsonaro no caso das joias dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita. Paulo Gonet argumentou que não há clareza na lei sobre a quem pertencem esses bens, se ao patrimônio pessoal do presidente ou ao Estado brasileiro. O procurador-geral destacou que a falta de uma regra específica impede a punição na esfera criminal. Gonet concluiu que o esforço para vender as joias não configura, no atual cenário jurídico, uma prática ilegal passível de denúncia. A decisão final sobre o encerramento do caso cabe agora ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos agora falar da guerra no Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende participar pessoalmente da escolha do próximo líder supremo do Irã. Em entrevista ao site americano Axios, ele disse que não aceita um sucessor que mantenha as políticas de Ali Khamenei, o líder supremo morto no último sábado. Segundo Trump, a continuidade do atual regime levaria os Estados Unidos de volta à guerra em 5 anos. E ele disse que o filho de Khamenei é inaceitável, que quer alguém que traga harmonia e paz. Trump até citou nominalmente a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, para dizer que precisa estar envolvido na nomeação, como aconteceu no caso dela. A declaração de Trump marca uma mudança na postura do governo, porque no início da guerra o secretário de Defesa Pete Hegseth disse que o objetivo era destruir o programa nuclear e a marinha do Irã, e não trocar o comando do país. Enquanto isso, os ataques no Oriente Médio chegaram ao 6º dia. Explosões foram registradas no Irã, em Israel, nos Emirados Árabes Unidos, no Catar. A agência de notícias do Irã, Tasnim, diz que o número de mortos já chega a 1.230. A Organização Marítima da ONU classificou o Estreito de Hormuz como área de alto risco e zona de guerra. A organização informou que cerca de 20 mil marinheiros e 15 mil passageiros estão retidos no Golfo Pérsico, em meio à paralisação do estreito, que a Guarda Revolucionária do Irã diz que controla totalmente. A agência Reuters informou que a China está negociando com o Irã a passagem segura de navios. Nessa quinta-feira, o Irã disse ter atacado um petroleiro americano no norte do Golfo Pérsico, mas esse incidente não foi confirmado de forma independente e o governo dos Estados Unidos também não tinha se pronunciado até o momento em que eu gravo o podcast. A tensão também se espalha para países vizinhos. O Azerbaijão acusou o Irã de atacar o país com drones. Um caiu no aeroporto, deixando 2 feridos, e o outro numa escola. Só que o Irã nega que tenha mandado os drones. Ainda assim, o Azerbaijão prometeu represálias. E, paralelamente ao conflito principal, o Líbano agora também é alvo de ataques de Israel, mirando o grupo terrorista Hezbollah, que é financiado pelo Irã. E aí um verdadeiro caos aconteceu em Beirute, porque as forças de defesa de Israel ordenaram que os civis deixassem os subúrbios do sul da cidade, levantando a expectativa de bombardeios em larga escala. O trânsito ficou congestionado, as pessoas deixaram as casas, chegando a dormir em abrigos, nos carros e até na rua. Pelo menos 102 libaneses foram mortos em ataques desde segunda-feira. O líder do grupo, Naim Qassem, um dos principais alvos de Israel, fez um discurso afirmando que não haverá rendição. O Hezbollah e a sua resistência islâmica respondem à agressão de Israel e dos Estados Unidos. Isso é um direito legítimo. Eles queriam uma batalha em que seriam atingidos os limites mais extremos,
Mas a nossa escolha é enfrentá-los até o sacrifício extremo. Não nos renderemos. Defenderemos nossas capacidades e a nossa fé independentemente dos sacrifícios. Bom, o governo do Líbano, que é contra o Hezbollah, restabeleceu a exigência de visto para iranianos que entram no país e proibiu todas as atividades militares da Guarda Revolucionária Iraniana no território. E uma publicação de muito mau gosto da Casa Branca gerou críticas. A conta oficial do governo, numa rede social, publicou um vídeo misturando cenas de videogame com os ataques no Irã. Esse vídeo acompanhado de uma música agitada, como se fosse um filme de ação. A divulgação ocorreu no mesmo dia em que milhares de pessoas participaram no Irã de um funeral coletivo em homenagem a cerca de 175 civis mortos em bombardeios que destruíram uma escola primária. Aqui no Brasil, o mercado de trabalho começou o ano com estabilidade. A taxa de desocupação está em 5,4% no trimestre encerrado em janeiro, e isso representa um leve aumento de 0,3 ponto percentual em relação ao fim de 2025, quando o desemprego atingiu a mínima histórica. Especialistas dizem que isso é comum porque o início do ano tem aquele fim de contratos temporários. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o cenário é positivo. Caiu 1,1 ponto percentual o desemprego. Isso significa que 1.200.000 pessoas deixaram a fila do desemprego nesses 12 meses. E outro destaque é a renda média, que atingiu o recorde de R$ 3.652. Atualmente, a informalidade atinge 37,5% dos trabalhadores, é o menor nível desde julho de 2020. E agora eu trago informações do mercado financeiro. As preocupações com o conflito no Oriente Médio voltaram a guiar os mercados nessa quinta-feira, e aí o dólar subiu bem, 1,32%, cotado a R$ 5,28. O euro também valorizou 0,73% em relação ao real, valendo R$ 6,11. E a Bolsa de Valores de São Paulo teve uma forte queda. O principal índice, o Ibovespa, fechou caindo 2,64% aos 180.463 pontos. Olha só, uma investigação da Polícia Federal e do Ministério Público apontou um esquema de corrupção dentro da Polícia Civil de São Paulo, que movimentou cerca de 80 milhões de reais em propinas, bens de luxo e transações feitas por empresas de fachada. Entre os bens apreendidos na operação estão 3 carros de luxo avaliados em cerca de R$ 1,5 milhão de reais. Das 11 pessoas que eram procuradas, 9 foram presas. A investigação identificou uma rede de policiais, doleiros, advogados e operadores financeiros que manipulavam investigações, destruíam provas e interferiam em inquéritos policiais. Entre os operadores financeiros do grupo estão os doleiros Leonardo Meirelles e Meire Poza. Eles já tinham sido investigados na Operação Lava Jato. Ela foi presa e ele está foragido. O delegado João Eduardo da Silva, que foi preso, aparece como o principal nome que facilitava essas tratativas ilícitas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está na Alemanha. Quem respondeu foi o governador em exercício, Felício Ramute, que disse que o esquema de corrupção é algo pontual. Lamentavelmente, em todas as profissões, nós temos bons e maus profissionais em todas as áreas. É um caso pontual, ele não significa que a Polícia Civil esteja envolvida, mas envolve 4 policiais. A CBN teve acesso ao relatório de inteligência da Polícia Federal. O DEIC é uma das unidades mais citadas, com registros frequentes de pagamentos para obstruir investigações. O investigador Rogério Koichev foi identificado como recebedor de propinas em dinheiro vivo. Também é citado o DPPC, Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, com registros de pagamentos de R$ 60 mil para resolver pendências em investigações, e uma delegacia na zona sul da capital, na Vila Clementino, identificada como um ponto de manipulação, onde foram solicitados valores expressivos, como um pedido de R$ 5 milhões em propina, numa investigação envolvendo gestoras financeiras. O delegado João Eduardo da Silva, que eu citei antes, era dessa delegacia, antes de assumir a unidade do Jabaquara, também na Zona Sul. E para lavar esse dinheiro, como é que faziam?
Segundo o MP, o esquema funcionava por meio de estabelecimentos comerciais que registravam vendas inexistentes. Aí os valores em dinheiro eram convertidos em créditos de vale-refeição, dificultando o rastreamento desse dinheiro. Vamos a Belo Horizonte, porque as equipes de resgate trabalham ainda contra o tempo, enquanto eu estou gravando o podcast, depois do desabamento de um prédio onde funcionava um lar de idosos, na madrugada dessa quinta-feira. O imóvel tinha 3 andares e um subsolo no bairro Jardim Vitória, e o lar de idosos funcionava no primeiro andar. No segundo tinha uma academia, no terceiro a casa do dono. O prédio ruiu por volta de 1h30 da manhã. Até o momento em que eu gravo o podcast, 6 mortes foram confirmadas, 8 pessoas foram resgatadas e levadas para hospitais, mas 6 vítimas seguem soterradas sob os escombros. O Corpo de Bombeiros usa apitos para tentar localizar sinais de vida, mantém contato com alguns sobreviventes presos na estrutura. Não chovia no momento do desabamento e a área não é considerada de risco geológico. Então a principal suspeita é de falha estrutural no prédio. A área segue isolada e a Polícia Civil já abriu um inquérito para investigar as causas do desabamento. No Rio de Janeiro, o Ministério Público pediu e a Justiça ordenou a internação imediata do adolescente apontado como mentor do estupro coletivo de uma jovem de 17 anos em Copacabana. O crime foi no fim de janeiro e 4 adultos já estão presos. O menor está foragido, no momento em que eu gravo o Panorama. O novo pedido contra o menor surgiu depois de uma segunda denúncia de abuso, dessa vez contra uma vítima que tinha 14 anos na época. Segundo as investigações, essa adolescente foi atraída para a casa de Matheus Veríssimo, que é um dos adultos detidos, onde ela foi violentada por pelo menos 2 homens. O grupo gravou e divulgou as imagens. Para a promotoria, o adolescente teve papel central na organização dos 2 casos. Sobre a demora nas prisões, porque o caso foi em janeiro, aquele primeiro, e os pedidos de prisão preventiva só foram feitos agora. O Tribunal de Justiça negou a omissão e culpou um erro da polícia no envio de documentos para a vara errada. Já a Polícia Civil do Rio rebateu, afirmando que os inquéritos policiais são remetidos ao Judiciário e cabe ao próprio sistema do tribunal fazer a devida distribuição. E morreu nessa quinta-feira, aos 83 anos, o escritor português Antônio Lobo Antunes. Ele era presença constante nas listas de apostas para o Prêmio Nobel. Nasceu em Lisboa, era médico psiquiatra de formação e a escrita dele foi profundamente marcada pelo trauma da guerra colonial em Angola, para onde ele foi enviado como médico militar na década de 70. Essa experiência deu origem a uma de suas obras mais conhecidas, Os Cus de Judas, de 1979. Ao longo da carreira, Antunes publicou quase 30 romances e venceu o Prêmio Camões em 2007, o principal da língua portuguesa. O escritor enfrentou o câncer em 3 ocasiões. Segundo um jornalista que fez uma série de entrevistas com ele, Antunes sofria de uma forma de demência, mas essa informação nunca foi confirmada oficialmente. E antes da última informação, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Tem mensagem na caixinha de comentários do Spotify da Mariana Estevão. Leandro, o Panorama já faz parte da rotina da minha família. Todo dia, quando eu e meu marido vamos levar nossas filhas na escola, vamos ouvindo as notícias. Olha que beleza. Manda um abraço para Estevão, Clarice e Cecília. PS, minhas meninas sentiram sua falta nessas férias. Somos Panolovers. Muito obrigado, Mariana, Estevão. Um abraço, então, a vocês todos, Estevão, Clarice e Cecília. Não sei se é Mariana Estevão ou Mariana e Estevão, né? Porque às vezes o nome que fica ali no Spotify acaba enganando. Obrigado, hein, a toda a família. O Leonardo Barcelos, desejando boas-vindas aí de volta. Esperamos que junto dessa volta as notícias se tranquilizem um pouco. Sejam nas guerras, sejam nos escândalos que surgem no Brasil todas as semanas. Não parece que é isso que vai acontecer não, né, Leonardo? Já pelo primeiro dia do meu retorno. Um abraço a todos vocês. A cantora Britney Spears foi presa na Califórnia
nos Estados Unidos por dirigir bêbada. A abordagem da patrulha rodoviária aconteceu na noite de quarta-feira e a perseguição durou quase 1 hora, até que ela fosse detida. De acordo com o site de notícias TMZ, a cantora foi algemada e levada para uma delegacia, onde foi fichada, e aí ela foi liberada ainda na manhã dessa quinta-feira. O carro de Britney Spears foi apreendido e ela deve se apresentar no tribunal de novo no dia 4 de maio. O empresário dela disse que o erro foi lamentável e injustificável. Oops, I did it again. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã, com Gabriel Freitas. Até a próxima. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.